Olá a todos, meu nome é Flávio, é uma satisfação muito grande estar participando com vocês aqui no COEC, no Congresso Online de Engenharia Química, né, um congresso desse grande porte, né, que abriu oportunidade para todos os profissionais e estudantes da área de Química, e não só somente da engenharia. O evento, né, abriu essa possibilidade não só para estudantes de engenharia, mas também como estudantes de bacharelado e para os estudantes de licenciatura, que é o meu caso, né? Meu nome é Flávio, como eu já falei, eu sou da área de matemática, minha área inicial. Eu fiz uma pós-graduação em física, né? Fui trabalhar na área de física e atualmente eu sou estudante da área de química, né, na UFRJ, né? E eu vou apresentar para vocês, né, o meu trabalho, uma pesquisa inicial, né, o resumo expandido, sobre nanotubo de carbono, tá? O que vem a ser, né, o nanotubo de carbono? Onde começou? Como começou isso? Né, onde que surgiu, né, é um termo muito novo, mas ao mesmo tempo não é novo, né, porque o nanotubo de carbono ele acaba remetendo à nanotecnologia, né, que é a manipulação de materiais na escala nano, né, numa escala de 10 elevado a menos 9, tá? Então nós temos uma manipulação de materiais muito pequena. Eu vou apresentar para vocês, mas só para ter uma ideia, o nanotubo de carbono ele chega a ser mais fino que um fio de cabelo, tá? É uma folha de nanotubo de carbono. Tá? E o meu objetivo, né, de uma pesquisa que eu já venho realizando, né, ainda falta muito para eu poder concluir, tá? Mas especificamente as aplicações, né? Eu preciso entender as propriedades, né, desse nanotubo de carbono, dessa folha, da formação dos alótropos de carbono. E aí, a partir daí, algumas aplicações que já tem na física, já tem na engenharia, já tem na computação, na medicina, já tem aí alguns rumores, né? Mas principalmente na medicina, na biomedicina, da biologia molecular, ainda nós precisamos ainda de muito estudo, tá bom? Então, está aqui na minha tela, a minha apresentação para vocês. Meu nome é Flávio, né? Eu faço parte de um núcleo de pesquisa, MTSG, de um projeto universal CNPq, né? Com vínculo do Cefet, Rio de Janeiro, sou graduado em matemática, sou especialista em física e estudante da graduação em química. E aí, então, vamos lá. A folha de carbono, né, ela tem esse formato, tá? Vocês podem notar, ela tem um formato como se fosse uma folha enrolada, né? E as paredes da folha são em formato hexagonal, tá? Nesse formato hexagonal, se nós pudéssemos, na verdade, em laboratório, quando a gente consegue observar, né, o nanotubo de carbono, né, depois da folha do grafite, né, eu vou falar para vocês aqui um pouco mais à frente, né, eu consigo ver que nos vértices, né, dos hexágonos são as moléculas, são os átomos de carbono, na verdade, né, entrando em formação. Né, e essa aqui é a imagem abaixo, né, é uma imagem um pouco mais colorida, como se nós tivéssemos uma microcâmera dentro, olhando esse tubo, por dentro desse tubo, beleza? O nanotubo de carbono, né, da sigla NTC, que nós, para poder abreviar o nosso trabalho, o NTC, né, ele deriva do inglês, e são formados por, como eu acabei de falar, alótopos de carbono, e são manipulados nas proporções nanométricas, na escala nano, e ele parece uma folha de papel enrolada, como eu acabei de mostrar para vocês. Né? Isso tem espessura de um átomo e 100 mil vezes mais fino que o fio de cabelo, tá? Então, o que a gente consegue perceber aqui, que até para alguns microscópios, a gente fica difícil nessa visualização, tá? E qual foi a primeira vez que ele começou a ser estudado? Né? Nós temos já na pesquisa bibliográfica informações, né, sobre já a manipulação na escala nano na década de 80, né, mas foi da década de 90, né, mais especificamente em 1991, através de um cientista, Sumio Lijima, que esse estudo ele começou a ficar em evidência. Tá? E como ficou isso? Através da pirólise de grafite, né, sobre uma atmosfera controlada de hélio.
né? Está aqui embaixo, são arranjos hexagonais, né, como eu acabei de mostrar lá na folha, e vai dar para a gente origem a pequenos cilindros com um diâmetro, o diâmetro vai ser variado, né, mas numa escala de angstroms, né, e alguns nanômetros de comprimento de vários centímetros. Então, são folhas, né, tentem imaginar, né, uma folha, papel ofício, né, ela é muito fina, só que agora 100 mil vezes mais fina do que essa folha, ela é enrolada e eu tenho o formato hexagonal do corpo, tá? E o comprimento dela são centímetros, tá? Eu não vou ter, por exemplo, um nanotubo de carbono de uma folha de 1 metro, tá? Eu vou ter sempre nanotubos em escalas de centímetros, tá? O raio na escala de angstroms, né? E o comprimento na escala dos centímetros. Eu falei aqui, né, pirólise de grafite, né? Então eu tenho só aqui uma representação, né, bem simples, né, e uma explicação sobre a pirólise, né, que é o processo, né, da matéria orgânica que ela vai ser decomposta através das condições de alta temperatura. Então, pega o grafite, até um nanotubo de carbono, né, ele surge através de uma pirólise do grafite, tá? A gente precisa tentar fazer isso com a quantidade de oxigênio quase que zero, é um pouco impossível isso, tá? Né? Mas a gente consegue retirar o oxigênio ao máximo, e levar essa temperatura numa escala bem alta, em temperaturas acima de 1000 graus Celsius, né? E tentar retirar o máximo de oxigênio possível, tá? Para a gente poder fazer essa pirólise dessa folha de grafite, né? E a partir daí a gente começar a trabalhar, né? Começar a filtrar, né? Na verdade, né? As moléculas de carbono, né? E aí, a partir daí, a gente começar a fazer essa manipulação, nessa escala nano. É um processo endotérmico, né? Então, preciso de fornecimento de bastante calor externo para a gente ter essa reação química com êxito. Como eu falei, as propriedades físicas e químicas, deixa eu só mudar isso aqui. O carbono, né? Nós, na natureza, né? Ele é o quarto elemento mais abundante na natureza. E os átomos de carbono, a gente consegue ligar ele em si, né? E nós temos estruturas e propriedades que são distintas, né? E exemplo, carvão, eu tenho combinações de carbono, no grafite eu tenho combinações de carbono, no diamante eu tenho combinações de carbono, né? Então, e o carbono ele é bem versátil, né? Se eu conseguir comparar ele com outros elementos químicos, né? Porque o carbono eu consigo fazer através de uma ligação química, eu consigo fazer com quatro átomos de carbono, eu consigo fazer uma combinação. Tá? Por exemplo, com hidrogênio, né, eu só posso ligar com um elemento, o oxigênio eu posso fazer com dois. Né? Então, o carbono, essa possibilidade de eu trabalhar com vários átomos de carbono, né, eu consigo ter uma grande variedade de moléculas, moléculas diferentes, de diferentes tamanhos, diferentes formas, tá? Porque essa combinação ela me facilita muito, né? Essa facilidade que eu posso manipular, né, o carbono, né? A palavra eu acho que bem adequada é essa, beleza? Como eu posso trabalhar com bastante moléculas, eu consigo fazer manipulações com elas de diferentes formas e com isso ter diferentes resultados para diferentes aplicações, tá? É isso, né? Então, e aí agora as propriedades, né? Que para o tempo curto, né? Quando a gente fala de nanotecnologia, sobre nanotubos de carbono, então o estudo é vasto, o estudo é longo, a literatura é pesada, então as propriedades, né, de um nanotubo de carbono, né? Isso primeiro vai variar se é de folha simples ou de folha dupla, tá bom? E as propriedades mecânica, eletrônica e térmica. Nas propriedades mecânicas de um nanotubo de carbono, ele é forte, resistente e flexível ao mesmo tempo, né? Então, poxa, é difícil a gente conseguir encontrar, né, na natureza, né, ou até mesmo de um material fabricado na escala industrial e comercial, um material que apresente essas três propriedades simultaneamente: forte, resistente e flexível, né? O nanotubo de carbono, né, ele fornece isso.
só para efeito, um nanotubo de carbono ele consegue chegar a uma resistência de 1 terapascal. Tá? Hoje 1 terapascal, hoje eu estou falando de 10 elevado a 12. Só para ter noção, o aço, né, o aço puro, ele tem uma resistência à tração de 210 gigapascal do módulo de Young, tá? Falando de módulo de Young. Enquanto isso, vamos lá, o aço, né, a gente consegue entender que o aço é um dos materiais mais resistentes que nós temos, né, na natureza, mesmo que manipulado ou mesmo com combinação com outros tipos de materiais, né, mas ele chega a uma resistência no módulo de Young de 210 gigapascal, enquanto o nanotubo de carbono chega a 1 terapascal de resistência, tá? E aí, poxa, onde eu posso aplicar isso, esse nanocarbono? Né? Eu vou falar daqui a pouquinho na medicina, na engenharia civil, praticamente, porque por essa propriedade dele, que ser forte, resistente e, ao mesmo tempo, ser flexível. Né? E se eu falo que ele é flexível, eu posso torná-lo ele também maleável, tá? Uma propriedade eletrônica do nanotubo de carbono, ele pode ser um material condutor ou semicondutor. Tá? O material condutor, o nanotubo de carbono, né, como falei, vai depender se é folha simples ou se é folha dupla. Tá? E aí, se ele for simples ou folha dupla, né, isso vai definir se ele vai ser um condutor ou semicondutor. Se ele for condutor, a resistência dele, né, em relação ao cobre, ele é mínima. Né? Então, e com isso permite ainda um maior fluxo de elétrons através dele. Né? Nós temos hoje, né, na natureza o não o maior, né, mas o melhor condutor, né, de eletricidade. A gente trabalha com cobre, né? Mas o nanotubo de carbono ele consegue ser 1000 vezes mais eficiente que o cobre. Porém, é muito caro. Hoje ainda é caro, hoje em dia é inviável, quase que impossível, né? Por exemplo, nós fabricarmos fios e cabos elétricos com nanotubo de carbono. Embora ele seja 1000 vezes mais eficiente que o cobre, né? Isso nós já conseguimos comprovar através da literatura, através de pesquisas laboratoriais. Porém, é muito caro, tá? É muito caro, né? Então ainda precisa-se de mais estudos, precisa de muito investimento ainda. Né? Mas já quando ele é semicondutor, nós já temos aplicações nas partes, nós trabalhamos em microchips, em nanoprocessadores, em microprocessadores, em circuitos eletrônicos, né? Nós já temos já algumas aplicações do nanotubo de carbono como semicondutor. Uma propriedade térmica, condução de calor, já temos estudos, ainda não temos produção em escala comercial, industrial, como placa fotovoltaica, né? Como o nanotubo de carbono, a capacidade dele de absorção de calor e de conduzir calor é muito alta, né? Ele consegue ser também muito mais eficiente que uma placa fotovoltaica, que a placa fotovoltaica para a gente também ainda uma coisa nova, né? Ainda é uma coisa cara, né? Então, se a gente for substituir agora uma placa fotovoltaica por uma placa de tubo de carbono, de nanotubo de carbono, né, comercialmente ainda é muito inviável. Tá? E algumas aplicações, né, na engenharia, medicina, computação. Né, na medicina, nós temos ainda muitos estudos a avançar, né, porque acaba envolvendo vidas, acaba envolvendo pessoas, né, mas já podemos falar de nanopartículas e nanorobôs. Né? Como o nanotubo de carbono, né, ele na escala nano, em pesquisas, né, nós já conseguimos imaginar, nós conseguimos, na verdade, em ensaio in vitro, né, com apenas um micro-robô, né, de uma escala nano, eu consegui inserir ele no organismo de uma pessoa, né, e essa partícula nano trabalhar numa reconstrução celular, por exemplo, numa filtrar, de repente, se eu preciso saber fazer uma coleta de sangue, né, de repente uma coleta intravenosa, eu consigo fazer uma coleta já totalmente dentro lá dos glóbulos. Isso estou falando, tá? Não temos nada efetivamente de fato. Nós estamos falando de experimentos, estamos falando de estudos.
tá? Porque na medicina envolve muitos outros fatores, né? Existem muitos médicos, né, já envolvidos nesse estudo. Na engenharia, nós já temos aplicações reais e práticas. Na engenharia civil, por exemplo, nós já temos no mercado algumas argamassas que já possuem a nanociência, né, na sua composição. Por ser forte e resistente, é muito flexível, na argamassa, na construção civil, isso torna ela mais resistente na hora do assentamento de blocos e de cerâmicas. Isso sem conta também na parte de impermeabilização. Claro, ainda é pequeno, são poucas empresas que utilizam isso. Nós temos, na verdade, na literatura, na bibliografia, 2 empresas no Brasil que trabalham com esse tipo de material, mas já é uma realidade. Na mecânica, por exemplo, ainda é caro, mas já tem pesquisas e projetos para trabalhar fuselagens de avião ou chaparias de navios com nanotubos de carbono, né, em sua composição, né, já que torna isso forte e resistente. A fuselagem, né, de um avião ficaria muito mais resistente a intempéries na natureza. Da mesma forma, um casco de navio, né, aquela chaparia, né, da lateral do navio, o costado, né, o nome técnico, costado do navio. Isso tornaria o navio muito mais resistente. Tá? Na engenharia elétrica, né, como eu falei anteriormente, ele pode superar, né, o cobre em até 1000 vezes, mas ainda torna caro. Na computação, isso já é realidade na computação, tá? Com microchips, nanoprocessadores. Enfim, nós temos diversas aplicações, né, para nanotubos de carbono. Nós poderíamos ficar conversando, né, durante horas falando sobre esse tipo de material, tá? Mas eu estou aberto a discussões, a debates. O meu e-mail depois vai ficar disponível, né, aqui no Congresso. Pode procurar meu nome na plataforma CNPq, né, Flávio L. Santos, tá? Ou simplesmente só Flávio Santos, que não vai ser muito difícil de me achar nessa linha de pesquisa. E agradeço a todos que estão aqui assistindo, agradeço a direção, né, o idealizador do evento, o Beta EQ, né, e junto com toda a equipe organizadora do PAEC, né, pela oportunidade de estar aqui compartilhando ciência, compartilhando meu trabalho, e ao mesmo tempo também estar aprendendo, né, com a palestra dos outros colegas, de vários professores renomados de todo o Brasil. Beleza? Agradeço a todos a oportunidade e até a próxima.